No devocional de hoje, vamos ter um encontro com o profeta Jonas e o aprendizado que Deus lhe deu em relação a uma boboreira, pois Jonas se apegou de tal maneira àquela boboreira que desejou morrer quando Deus a fez secar. O livro de Jonas, em seu capítulo 4, versículos de 5 a 11, nos relata o episódio entre Deus e Jonas. Então, Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? O profeta Jonas foi enviado a Nínive para pregar a mensagem de Deus àquela cidade. Ele fugiu para a direção contrária. No meio da tempestade, ele foi jogado ao mar pelos tripulantes do barco e engolido e vomitado por um grande peixe em Nínive. E não tendo sucesso em sua fuga, restou-lhe apenas uma alternativa: anunciar a mensagem de Deus aos ninivitas. Ele anunciou que em 40 dias a cidade seria destruída. Ao pregar esta mensagem, o povo creu, se arrependeu e todos se humilharam com jejum, inclusive o rei, que declarou que todos jejuassem, inclusive os animais domésticos. Jonas anunciou àquele povo que abandonassem suas maldades, seus maus caminhos, para que alcançassem a graça e a misericórdia de Deus. E assim fizeram. Como resultado, alcançaram a misericórdia de Deus e não foram destruídos. Só que Jonas não ficou satisfeito com isso e se aborreceu, ficou com raiva. Ele desejava ver aquele povo ser dizimado pela ira divina, pois eram famosos por serem sanguinários e cruéis. E Jonas realmente não se contentou com o que ele viu. Saiu da cidade e subiu a um monte, e ao dormir, Deus fez com que nascesse uma boboreira para fazer sombra ao profeta. Porém, na noite seguinte, a palavra de Deus diz que Deus lança uma lagarta que feriu a planta, e simplesmente ela morreu. E isso pode ocorrer facilmente na natureza. É só observarmos uma noite de trabalho das formigas cortadeiras. Elas destroem facilmente as folhas de uma grande árvore. E Jonas se indignou de tal modo que desejou morrer. Através deste vegetal, Deus quis mostrar ao profeta como ele estava sendo egoísta, pensando só nele. Deus o questionou, confrontou o seu apego por uma planta que tinha nascido e morrido do dia para a noite, e porque ele, o Senhor, não poderia ter compaixão de uma cidade de 120 mil habitantes? E quantas pessoas estão se apegando às suas aboboreiras? Estão apegadas às coisas pequenas, choram por coisas pequenas, se preocupam com as coisas pequenas, caem em um mar de reclamação e não enxergam que há sempre algo maior para nos preocuparmos. E muitas coisas pequenas estão desviando a atenção daquilo que é grande, aquilo que tem valor. Por isso, muitas pessoas estão perdendo grandes bênçãos de Deus por causa de coisas pequenas. Pessoas como Jonas, um verdadeiro reclamão, sempre estão insatisfeitas até mesmo com a misericórdia e com o agir de Deus, que não querem sair da sua zona de conforto, que não se preocupam com o próximo, não entendem o trabalhar de Deus. E esse tipo de sentimento atrasa a vida de qualquer pessoa. Está sol, pede chuva. Aí chove, reclama que está chovendo. Está calor, pede frio. Vem o frio e reclama que está frio demais. Nunca fica satisfeita com nada. Em tudo coloca defeito. Só enxerga problema. Adora corrigir as pessoas, mas não consegue corrigir a si próprio. Os olhos estão voltados para o erro do próximo, mas não olham para si e para o principal, a misericórdia de Deus. E o pior é que as coisas precisam estar à sua maneira para ficarem satisfeitos. E, infelizmente, só funcionam no susto, só funcionam no extremo. Será que é preciso sermos engolidos por uma baleia para começarmos a mudar?
Precisamos perder a nossa boboreira para vermos que está acontecendo algo maior a ser cumprido? Que há a vontade soberana de Deus para que propósitos sejam cumpridos? Atitude como a de Jonas tem uma forte relação com os cristãos que, apesar de conviverem no ambiente da igreja, ouvirem a palavra de Deus, não crescem e não aprendem nada da Bíblia. Não estão preocupados de fato com o que a palavra de Deus está ensinando. Só estão na igreja aguardando que Deus os abençoe e resolva os seus problemas. Isso é se apegar às coisas pequenas. Pouca disposição para ouvir o que Deus diz e colocar em prática a sua palavra, mas muita disposição para cumprir apenas as coisas e vontades do seu próprio eu. Precisamos ser diferentes de Jonas. Apesar de tudo que Jonas passou nas mãos de Deus, ao ser lançado no mar e engolido por um peixe grande, Jonas viu a face da morte. Jonas tinha que ser diferente do ventre daquele animal, mas não, a visão e a perspectiva egocêntrica não mudou. Jonas não conseguiu ver com alegria o arrependimento daquele povo. Não viu com bons olhos a transformação que a palavra de Deus trouxe àquele povo impiedoso, mas a sua preocupação estava focada na sombra que tinha perdido, então preferiu morrer do que mudar de posicionamento, até Deus mais uma vez chamar a sua atenção, abrir seu entendimento mais uma vez. Quantas pessoas passam por muitas provações, lutas, enfermidades e Deus tem dado uma nova chance para se redimirem, transformarem suas vidas em Cristo Jesus, na palavra, só que não mudam, não modificam a postura, o caráter, não se rendem à misericórdia e à graça redentora de Deus. Até quando vamos ter que ser corrigidos para nos desapegarmos das coisas pequenas? Até quando ficaremos olhando para uma boboreira, enquanto há uma cidade toda para ser conquistada e salva? Não aceite que a mediocridade faça parte da sua vida. Aproveite a oportunidade de mudança, de consciência que Deus está constantemente ofertando. Não faça como Jonas. Pare de fugir do propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, meu Senhor Jesus, que o exemplo de Jonas, um profeta rebelde que precisou ser provado de maneira violenta, abrupta, nos sirva de lição e que tenhamos a consciência de que não importa a direção que venhamos tomar, sempre seremos levados ao caminho do seu santo propósito, mesmo que tenhamos que ser lançados ao mar e engolidos por uma baleia, até que venhamos nos redimir e clamar por seu socorro bem presente em nossa angústia. Senhor, que nosso eu diminua e que sua vontade cresça em nós, que tenhamos a visão da sua grandiosidade e misericórdia, que não venhamos limitar mais o seu agir, a sua vontade e o seu poder. Que a nossa vida não seja marcada por uma visão rebelde e egoísta. Afasta de nós aquela mediocridade que muitas vezes carregamos conosco, que nos limita a uma única vontade, que é a nossa vontade errônea. Obrigado, meu Deus, por insistir em nós, por nos ensinar e nos exortar como fez com Jonas, até que possamos entender o seu grandioso amor por nós, que nos proporciona muitas chances de mudarmos a nossa consciência espiritual, assim como fez também com o povo de Nínive. Que nosso Jonas interno seja transformado, para que possamos olhar para as Nínives que nos esperam para sermos canal de bênçãos. Em seu nome, Jesus, te agradecemos. Amém.